tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste domingo, dia do Senhor. Celebramos o 15º domingo do tempo comum. E mais uma vez, Jesus vem nos instruir e nos ajudar a dar passos a partir dos seus ensinamentos. Estamos já há algumas semanas, ou 2 semanas, para ser mais exato, e rezando o texto ou os textos dos evangelhos, especialmente Mateus, onde nos fala da importância da missão. É o conhecido discurso missionário de Jesus. E hoje nós então chegamos ao coração desse discurso missionário de Jesus, o qual Jesus aproveita para ensinar, instruir os seus discípulos. Antes de iniciarmos, te convido a, sempre que postar um novo vídeo, que você possa estar se inscrevendo, motive seus amigos para que se inscreva. É muito importante para esse nosso trabalho, sempre que você nos assistir, você deixar o seu like, apertar nesse dedinho positivo que tem abaixo, se você assiste pelo YouTube, né? E então deixar o seu like e também se inscrever. Ainda não atingimos 1000 inscritos, né? Significa que estamos sendo pouco divulgados. Então faça isto, se você deixa o seu like, se você se inscreve, se compartilha em seus grupos, você está ajudando e sendo junto comigo um evangelizador. Portanto, não tenhamos medo de divulgar, de deixar o like, deixar comentário. Isso nos ajuda muito nesse nosso trabalho. Dito isto, voltemos para a liturgia da palavra deste 15º domingo do tempo comum. A primeira leitura que nós meditamos é do livro de Amós, o capítulo 7, versículo de 12 ao 15. E aqui mostra o verdadeiro papel daquele que é chamado e enviado por Deus, o discípulo do Senhor. Aqui falamos do profeta, o profeta Amós. Amós que deixa a sua vida diária, aquilo que fazia, e vai obedecer à voz de Deus. Vai ali nos templos do rei, e encontra com o sacerdote desse templo de Betel, que é um templo pagão. E ali, portanto, Amós é chamada a atenção para que volte e não atrapalhe o trabalho que ali está sendo feito. É claro, caríssimos irmãos e irmãs, que fique sempre claro para nós, quando nós aceitamos o convite de Jesus, o convite de Deus, para falar em nome dele, não seremos bem acolhidos por todos. Se isto acontecer, que seremos acolhidos, aplaudidos por todos, desconfiemos. É sinal de que o nosso trabalho não está sendo feito de acordo com o que nos pede Jesus. Aqui, Amós será chamada a atenção, dizendo o sacerdote de Betel: sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a tua profecia. E aí ele vai dizer, o sacerdote ainda, de tal modo que em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei. Engraçado, também quando nós buscamos fazer a justiça de Deus, as autoridades que se dizem poderosas deste mundo querem nos calar, querem que nossa voz não seja ouvida e fazem de tudo para que nossa voz não seja escutada.
Hoje também isso acontece, infelizmente. Mas a contrapartida é digna de ser risada. Amós vai dizer para o rei, o sacerdote: não sou profeta nem filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho. E o Senhor me disse: vai profetizar em Israel, para Israel, meu povo. Por isso diz ele: não estou aqui porque eu simplesmente decidi estar. Eu estou aqui porque Deus me chamou para uma missão. E Deus me chamou não simplesmente para ser multiplicador de palavras de Deus, mas Deus me chamou para fazer aquilo que Ele faz, para ver aquilo que Ele vê. O profeta faz o que Deus fez, vê aquilo que Deus vê. O profeta, portanto, não é simplesmente um falador de Deus. O profeta é aquele que tem olhos de Deus, que vê como Deus. Aqui está a grande diferença. Por isso, a autoridade nenhuma deste mundo ouse em calar-nos, porque estamos ali não porque queremos ser bonito, mas estamos evangelizando porque Deus nos chamou para tal serviço. O evangelho que nós meditamos hoje é Marcos capítulo 6, versículos 7 ao 13. E aqui estamos no coração do discurso missionário de Jesus segundo Marcos. Aqui mostra a Jesus que chama seus discípulos, depois envia seus discípulos com algumas recomendações. E estas recomendações, elas se assemelham ao que fez Jesus. O discípulo não deve ser diferente do seu mestre. O discípulo não deve falar diferente do mestre, não deve se vestir diferente do mestre, não deve se comportar diferente do mestre, mas deve em tudo imitá-lo. E é isto que o evangelho de hoje nos trata. Quando Jesus diz que, o evangelho diz que Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Dando poder sobre os espíritos impuros. Sim, assim como Jesus tinha poder sobre os espíritos impuros, os seus discípulos não podem ser diferentes. E recomenda algumas coisas, tipo: não leve nada para o caminho, a não ser um cajado. E diz ainda que ande pelo caminho apenas de sandália, e não leve 2 túnicas. Hoje nós temos em voga muita gente por aí que são adébitos, que são candidatos, que são motivadores, de que o sacerdote deve andar de batina preta, sapato de veludo, deve ser um anjo, que não deve sequer tocar no chão. É alguém que não tem nem pecado, é um santo no meio do povo. Hipócritas, somos seres humanos como você que me ouve. Claro que não condenamos ninguém que faça sua escolha de andar vestido como queira, mas devemos respeitar aquele que não faz tal coisa, não usa tais vestes, mas que com zelo e com maestria procura viver a palavra de Deus. O que Jesus quer não é roupas bonitas, vestes de 1.000, 2.000, de 5.000 reais. O que Deus quer é um coração purificado. É um coração que vive intensamente voltado para Ele, que respira, sente a presença dEle em nós. É isto que Deus prefere. E não aqueles que andam simplesmente, que zelam, que se voltam simplesmente para a questão estética, a roupa mais bonita, a bata, a túnica mais bela, a batina mais bonita, mais passada. É uma grande hipocrisia e um desvio total do foco que Jesus nos delega e nos manda fazer. Jesus pede que confiemos intensamente na divina providência. Por isso não andemos com o bolso cheio de dinheiro, com alforjes,
Sinto, mas vivamos na simplicidade. E aí, aquele que não nos acolheu em sua casa não está acolhendo simplesmente um discípulo, mas não está abrindo sua porta para Deus. Porque o discípulo é Deus. Porque o discípulo está ali em nome de Deus. Ele fala como Deus e ele vê como Deus. Como dizia a leitura primeira. Por isso, batei os pés quando saí daquela casa ou cidade que não te acolheu. Porque ela não acolheu, simplesmente não foi só um discípulo. Ela decidiu não acolher Deus, simplesmente. Por isso, faze isto de Jesus. E o final do Evangelho mostra que os discípulos saíram e na missão eles viveram e concretizaram tudo isto que Jesus os enviou a fazer. Ou seja, curar as pessoas, expulsar os demônios, manifestar a paz que Jesus o quis manifestar. Terminamos essa liturgia, caríssimos, com as belas palavras de Paulo no conhecido hino de Efésios. E aqui, nesse hino, Paulo vai dar louvores a Deus por 5 razões. A primeira razão que devemos louvar a Deus é porque Ele nos abençoou. A segunda razão que devemos agradecer e louvar a Deus é porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Somos amados por Deus. A terceira razão que devemos louvar a Deus, Ele nos predestinou para sermos filhos adotivos dEle, para pertencer à sua família. Isto é digno de louvor a Deus. Quarto motivo de louvor a Deus, porque Ele, com o seu sangue, nos liberta do pecado e nos faz participar da vida. Ele faz com que os nossos pecados sejam perdoados e assim vivamos na graça. Última razão do louvor a Deus é que Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade. E qual é o mistério da vontade de Deus? É que somos filhos dEle. É que nós passamos a conhecer o seu mistério. Ou seja, temos acesso ao mistério grandioso de Deus. Participamos deste mistério. Isto é mais do que motivo para louvar e dar graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Nos faça viver com intenso zelo esta liturgia da palavra e cresçamos sempre mais, dizendo: eis-me aqui, Senhor, para fazer sim a tua vontade. É isto que queremos fazer neste mundo tão desigual, neste mundo tão cheio de tantas anormalidades, e que somente Deus pode nos conduzir a encontrarmos a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.